bem-vindas a mais um episódio do Visionautas. Esse é um podcast que procura trazer visões novas para quem é da gestão, do RH, da psicologia, falando sempre de assuntos muito relevantes e com pessoas muito especiais. E de hoje, a nossa convidada é uma daquelas pessoas muito esperadas e muito especiais, porque a gente conhece há muito tempo e vai ser um prazer enorme falar com você, Thaís Fernanda Alvarenga. Como é que você está? Feliz de estar aqui. Nossa, é incrível voltar a Ribeirão, ainda mais aqui no Visionautas. Estou me sentindo honrada. Que bom, um prazer ter você aqui. E aí a gente conta essa história, né? Como assim, voltando para Ribeirão, né? Conta para a gente, então, um pouco, para as pessoas conhecerem, como foi essa trajetória, de onde você começou no RH, como que você foi evoluindo, as escolhas que foi fazendo. Sim, eu morava em Ribeirão Preto, né? Eu fiquei 4 anos trabalhando no SEB, que é uma nacional aí de educação muito grande. Comecei minha carreira na psicologia, dentro do RH, ainda na época, né, era muita visão de departamento pessoal, FOPAG, né, folha de pagamento, enfim, quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia também, e tive o prazer de conhecer você, e acabei mudando um pouco as minhas escolhas. Eu tive o interesse de ir para São Paulo, na época, foi em 2015 isso, e fui me descobrindo, assim. Lá eu entrei numa multinacional do setor de tecnologia para um software de tesouraria, né? Muito interessante, foi um super desafio. Fiquei 4 anos lá e acabei mudando bastante da minha trajetória, porque eu saí da psicologia, acabei, por exemplo, hoje eu sou graduada em marketing, então mudou bastante coisa. E depois disso, tanto comecei lá como saí, né, do RH, fui para a Business Part, porque São Paulo já estava mais evoluído nessa parte do RH, já tinha uma outra visão do RH, começando a ser mais estratégico, digamos assim. E acabei migrando um pouco de área, eu fiz algumas transições de carreira até me encontrar, digamos assim. Acabei indo um pouco para a área comercial, fiquei 4 anos nessa empresa, depois fui para a área comercial no mundo das startups. Comecei em 2020 na AME Digital, que é do grupo da Americanas. E depois fui para uma outra startup muito grande, que ela já é unicórnio, que é a Único EdTech, fui como gerente de Customer Success, então fui migrando. Quando foi a pandemia, eu senti um desejo de não tô, sabe, aquela coisa de não estou realizada. Comecei a ver que minha carreira estava indo bem, mas eu não sentia satisfação. E acho que a pandemia trouxe muito isso para todo mundo, né? O que não estava muito bom ou deslanchou ou quebrou ali. Então veio esse sentimento. E foi quando eu estava procurando, inclusive, uma pós-graduação, eu ia fazer uma de liderança, até por ser ex-aluna da FGV, estava considerando alguns cursos, mas na terapia, que eu falo, comecei desde a época do curso, né, de psicologia, e nunca parei, vou fazer até morrer, porque autoconhecimento é extremamente necessário aí para os desafios da vida. E veio essa provocação nas sessões de vou fazer uma pós, por que não fazer algo que eu gosto, né? Eu que estou investindo nisso. E aí eu fui para psicologia organizacional e gestão de pessoas. E acho que me picou assim esse bichinho de, olha, acho que eu quero voltar para a área de RH, né? Que eu fiz essa transição saindo, aí eu queria fazer a transição retornando. E tive a oportunidade de receber uma proposta, fui como HRBP numa outra startup também. Então, estou em startup aí há quase 5 anos, conhecendo esse mundo bem volátil, bem dinâmico, né? Adaptável. E aí consegui evoluir mais, fiz a pós-graduação, depois tinha aquele desejo de não ter concluído a faculdade de psicologia, então eu fiz uma especialização em psicanálise, eu sou psicanalista. Não atuo, porque eu estou no mundo organizacional, mas falo que foi por hobby, assim, uma coisa minha. E aí fui para gerente de RH e hoje eu estou como coordenadora de cultura, comunicação interna, employer branding na maior HR Tech da América Latina, que é a Solids. Então, foi uma trajetória muito... Falo que nada linear, né? Foi de muito adaptação, enfim, que aí juntou com as minhas experiências de vida, descobertas que eu fiz no caminho, inclusive entendendo que minha forma de aprendizado era um pouco diferente do convencional, digamos assim, nessa trajetória. Até eu tive um laudo de TDAH, né? Eu sou TDAH do tipo misto ainda. Eu brinco que tinha que ser as duas coisas, né? Desatenta e hiperativa. Então, acho que essa autodescoberta, né, autoconhecimento ajudou com certeza a encontrar o que fazia sentido para mim. Acho que um pouco disso. Então, São Paulo, né, foi essa oportunidade de abrir meu campo de visão. Hoje eu acabo atuando tanto em São Paulo, Belo Horizonte, Maringá, por causa da Solids, que ela tem sede nas 3 cidades. Então,
está sendo, né, uma carreira de bastante aprendizado. Bacana. E você fez, como você disse, uma transição grande no sentido de mudanças. Teve a formação na área da psicologia, que acho que esteve presente e voltou um pouquinho depois, né? E acho que isso foi uma característica importante. Apesar de que eu valorizo muito essas mudanças que as pessoas fazem, porque tem a oportunidade de conviver em diferentes empresas, diferentes nichos, diferentes grupos, né? Trabalhar com pessoas de marketing, de gestão é completamente diferente, RH, e isso enriquece muito o profissional. E, como eu disse, acho que a formação em psicologia teve talvez presente o tempo todo e veio agora, né, de novo aflorar. Como que você vê essa tua vertente, né, esse teu olhar da psicologia ou do humanismo, como você teve, influenciando o teu trabalho hoje em dia? Olha, a psicologia me ajudou muito, muito mesmo, a ter uma escuta ativa, a ter curiosidade, de fato, né? Dentre essa trajetória acadêmica, digamos assim, eu já comecei alguns cursos, já fiz um semestre de jornalismo, 2 anos de direito, aí fui para psicologia, até eu me encontrar ali, até por não saber essa questão de conseguir lidar com começar, né, começo, meio e fim das coisas, enfim, esse foco. E eu falo que a psicologia ela me ensinou a fazer perguntas, sabe? Porque antes eu só pensava que eu tinha que saber as respostas. E a psicologia trouxe muito esse olhar de curiosidade de como que eu me conecto com o outro, como que eu entendo, né, como apoiar, né, vai desde a operação, desde uma pessoa, desde uma equipe, né? Hoje eu sou líder aí de uma equipe com 5 pessoas, então tem que ser primordial na minha visão, enquanto até liderança, né? Você poder se conectar com as pessoas que estão ali e precisam se engajar para fazer o negócio acontecer. Acho que se não fosse a psicologia, eu jamais teria tido esse olhar, assim, ou ainda tenho, né? Devido à construção que ela trouxe. Isso é muito bacana e importantíssimo, Sim. principalmente para lideranças, né? Então, acho que é um fator bacana e, como você falou agora, você está numa empresa que eu falo que é a insider do RH, né? Porque a gente fala que a insider dominou as mídias sociais e a internet, porque aparece em todo lugar. E, lógico, que o algoritmo sacou que, né, a minha área também é a gestão e aparece muito, a gente vê muito presente. E fora também das redes, né? Eu estou em clientes e converso com pessoas que sempre falam, pô, essa empresa é muito bacana. O que é a Solids, para quem não conhece? A Solids é completa de verdade. Então, ela é um software que ela vai ter desde antes do possível candidato ali ter essa experiência. Então, todo o processo de recrutamento e seleção, depois que a pessoa entra, todo o processo de onboard, de admissão, todo o processo de engajamento. Eu não gosto de retenção de talentos, porque a gente tem que engajar talentos, não só reter, né? Mas todo o processo de engajamento e desenvolvimento de talentos, até o ciclo de quando, né, ele acaba saindo da empresa. Junto com isso, ela tem uma folha de pagamento digital, que é disruptiva no mercado também. Então, toda a parte que eu tenho de departamento pessoal, né, todos os processos burocráticos do RH que eu preciso, eu tenho isso dentro do software, eu tenho toda a parte de engajamento e desenvolvimento, enfim, para empresas de pequeno e médio porte. E a Solids ela recebeu um maior aporte aí de empresas desse segmento, por isso que ela virou, né, a maior HR Tech da América Latina em 2022. Então, foram alguns M&As, um da Tangerino, que era o sistema de ponto, então já foi dando essa robustez para o software. E só no ano passado eu tive o prazer de participar de 2 aquisições, que foi uma em maio do ano passado, que foi a Folha Digital, que é a unidade de São Paulo, e agora, no final do ano, em setembro do ano passado, foi a RH Gestor. Então, a RH Gestor by Solids agora, que já pega um nicho, a Solids fica, né, no pequeno e médio, e a RH Gestor já pega médio para cima, assim, já pega empresas de grande porte. Então, um software que com certeza consegue, né? Por isso o nosso slogan é o completa de verdade, a gente impulsiona os negócios através das pessoas e consegue atuar em todo tipo de segmento. Isso é muito bacana, porque realmente são serviços e estratégias e ferramentas que são importantíssimos até para quem é pequeno, que precisa se estruturar, né? Então, isso é bacana. Então, atende esses diversos públicos, de empresas muito pequenas até, agora, grandes empresas, né? Exato, até porque ela precisa. Muitas vezes as empresas menores, né, elas não têm um RH, tem uma pessoa ali que vai cuidar, né, do administrativo, digamos assim. Então, você tem um software que ele vai agilizar a sua vida. Então, eu vou fazer tudo de forma, né, digital ali. Tem inteligência artificial que já me ajuda, é o tema, né, do momento. Eu consigo ter muito mais agilidade.
Então, eu consigo ver retorno sobre esse investimento muito rápido. Então, só disso, de o RH, né, ter esse suporte para trazer os resultados que a empresa necessita, já é demais, assim, o negócio prospera junto. E vai tornando o RH cada vez mais estratégico, de fato, como se espera que a gente tenha, né, essa postura estratégica. Acho que esse tipo de ferramenta vai nessa direção, né? Exato. Muito se fala, né, do RH estratégico, é o RH que senta na mesa de decisão. E eu só consigo sentar na mesa de decisão quando eu tenho dados que me apoiam para isso. Então, se eu consigo entender como é que está, de fato, né, o desenvolvimento dos meus colaboradores, como é que está o meu turnover, para ver se eu entendo quanto tá, a minha operação está perdendo com as pessoas que eu estou acabando não, né, indo para o mercado, não estou retendo, enfim. Como que eu mostro ali qual é o melhor caminho a se seguir perante uma estratégia, né? O RH antes ele tinha uma visão muito de suporte. Agora não, a gente entende que através das pessoas é que o resultado acontece, né? Então, se você não entende pessoas, você não entende negócios. E ter esses dados que te possibilitam falar, né, a língua correta ali é crucial. Eu brinco que o órgão mais sensível do corpo é o bolso. Então, para entender, você precisa dos dados ali que te apoiem nas suas decisões. E acho que é muito bacana para quem é de RH, porque a gente costuma falar, né? Eu sou da área da psicologia, eu sou de humanas. E não tem que ser de exatas, né? Eu acho que precisa desse caráter de como administrar pessoas, no sentido de como fazer com que as pessoas tenham esse engajamento. E eu concordo muito com você, né? Esse papo de retenção é complicado, porque parece que você está segurando na força, né? Fazendo qualquer coisa para a pessoa ficar. E se você tiver engajamento, a pessoa fica porque quer ficar, né? É diferente. E acho que aí entra muito esse lado humano, que aí o software não vai conseguir detectar, e é importante o papel aí de quem trabalha no RH, e que uma ferramenta dessa pode ir muito mais longe. Na verdade, o software ele é tão bacana que ele também tem um radar ele consegue prever os talentos que não estão satisfeitos, assim, através dos dados, né? Então, você utilizando a plataforma do início, o meio e fim da jornada, você consegue ter um mapeamento muito grande. Eu consigo entender quando um colaborador não está engajado, porque eu vejo isso nas pesquisas, eu vejo isso, né, nos PDIs que você coloca, nas avaliações de desempenho, enfim. Então, o software consegue te dar esse apoio também nessa tomada de decisão. Isso é interessante. E às vezes está dando um suporte muito grande para o recrutamento interno, né? Porque a gente sempre fala que a gente não acha gente dentro da empresa e busca fora. E às vezes não acha porque não tem esses dados, né? O cara não está desempenhando aqui, mas tem tais habilidades. Então, de repente, ele pode ser melhor aproveitado em outro lugar. E isso aí acaba antecipando dados para essa decisão, né? Sim, até como que o RH vai ser estratégico se ele está lidando com 1 milhão de planilhas, está tudo na unha ou está um Frankenstein, né? Eu coloco a parte do recrutamento num sistema, eu coloco a parte da folha de pagamento em outro sistema, eu coloco, enfim, as minhas pesquisas em outro sistema, né? As pesquisas de clima que eu faço, pesquisas de cultura, enfim. Como é que eu conecto tudo isso? Porque não adianta ter um Frankenstein, aí eu preciso fazer a junção de qualquer forma. Então, preciso desses dados que estejam centralizados e, de fato, eu consiga fazer uma leitura, porque o storytelling é crucial, né? Não é só o dado. É o que eu entendo daquilo para conseguir dar esse suporte para a tomada de decisão. Então, é a única forma que eu vejo. Senão o RH fica ali só, né, tomador de pedidos. Parece uma pastelaria. Você pede, eu te executo ali o que você precisa. E aí não tem estratégia nisso, né? E número, eu sempre falo que número basta bater bastante que ele fala o que a gente quer, né? Se você judiar ali com as estatísticas, você chega no resultado que quiser. Então, acho que juntar, né, essas ferramentas com o talento humano é muito bacana. Mas fala para a gente qual que é o teu papel lá dentro. Como que você trabalha, o que você faz lá? Eu fico com a parte que é mais... Hoje acho que está muito conhecido, está sendo muito falado, mas ela é muito mal interpretada, digamos, né? Trabalhar com cultura, principalmente, né? Cultura, comunicação interna, employer branding, que é um tema relativamente novo ali, é muito amplo. Todo mundo acha que tudo é cultura, né? Tudo coloca na conta da cultura. E não, a cultura, eu estou falando de estratégia. Se eu olhar quanto cultura na definição, o que é? São os ritos de um determinado grupo social, né? Os rituais que eles seguem, enfim, os costumes que eles têm, a forma de pensamento que eles vão. Só que dentro de um contexto organizacional, isso é muito mais, né? Então, ou seja, eu preciso deixar claro, né? Eu falo que o óbvio precisa ser dito, até porque eu falo que
cada palavra tem uma cadeia de significações ali, né? De significados. Se eu falo para você pensar num quadro, você pode pensar no quadro da Mona Lisa, você pode pensar num quadro negro da escola, que às vezes era branco, às vezes era verde, enfim, você pode pensar num quadro que você tem na sua casa. Então, óbvio, precisa ser dito. E a cultura dentro de uma empresa, ela é justamente o que vai fazer com que os valores, né, do C-level, enfim, né, das pessoas que estão ali acima, à frente da empresa, de fato vão até a operação. Então, se eu deixo claro como é que a gente se comporta aqui, de acordo com o que a gente vai tomar riscos, como é que a gente vai se comportar, a questão do desenvolvimento, como é que a gente vai entender como lidar com clientes, enfim, quais são os comportamentos observáveis que a gente tem que ter para estar aderente à cultura do que a gente espera deste negócio. Então, quando eu deixo tudo isso muito claro, eu tenho uma coesão de pensamentos e atitudes ali, que aí né, a cultura é o que faz quando ninguém está olhando. Isso fica confiável, assim, fica, de fato, todo mundo no mesmo propósito. Então, para isso, eu preciso ter tudo isso muito estabelecido, né, para que as pessoas consigam se nortear tanto de como ser como não ser naquele local. Você falou coisas importantes aí que a gente sabe que são fundamentos de cultura realmente extremamente importantes, né? Como você falou, você está falando em alinhar ações, né? Você pode falar dos artefatos aí, dos valores e também dos pressupostos, porque quando essas coisas não batem, né? Você entra numa empresa e começa a observar algumas incoerências, fica hipócrita, né? Aquela coisa de que pressupostos são uns que às vezes a liderança ou os fundadores não têm nem ideia de que não são mais aplicados, os pressupostos, os valores já não são mais os mesmos, porque faltaram ritos. No outro site, gostei, vou colocar aqui também. Exato. Aí fica aquela base de esquece o que era a empresa originalmente e fica só no quadro, né? Só aquela declaração na parede ali que não corresponde ao dia a dia. Então, isso é muito importante. E eu penso que, como a gente sabe, e acho que é o que você trabalha bastante, é esse papel da liderança, né? A liderança, nesse sentido aí, a gente sabe que cria a cultura quando cria uma empresa e tem um desafio enorme em passar isso à frente, né? Você vê as empresas lidando bem com isso? Que estratégias que funcionam para manter a cultura presente no dia a dia das pessoas? Eu falo que cultura e liderança são as duas faces da mesma moeda. Até inúmeras pesquisas aí mostram no mercado que muitas vezes o colaborador ele não deixa a empresa, ele deixa o líder. Então, eu sinto a cultura através da minha liderança, principalmente. Então, não adianta eu ter um valor lindo escrito ali na parede, desenhado na parede, se eu não vejo aquilo na prática. Principalmente hoje, né? Antigamente, até quando eu entrei no mercado de trabalho, era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu entrava ali, não, seus problemas ficam da porta para fora do escritório, você pega ele depois que você passar da catraca. E não é assim, né? Acho que muito depois da pandemia isso ficou muito em alta e cada vez está mais, de nós somos um só. O ser humano é um ser humano integrado. Falo que é até difícil, às vezes, estar equilibrado, porque os pratinhos, às vezes, são complexos e você tem que priorizar algumas áreas da sua vida. Mas, quando você entende, né, que você tem que ter os valores de acordo com o que é esperado, os líderes têm que praticar aquilo. Porque, por exemplo, se eu coloco num aspecto da cultura, no valor da empresa, que eu sou... vamos ver, se eu trabalho com inovação é um dos valores da empresa, por exemplo, e eu não deixo as pessoas darem ideias, ou venha lá a pessoa da equipe, colaborador, fala para o líder, se a gente fizer tal forma, ali, tal processo de outro jeito, não sei o quê. Não, acho que a gente fez assim, funciona assim, vamos continuar assim. Né? Time que está ganhando não se mexe. Como é que eu estou possibilitando a inovação? Eu não estou escutando, não estou dando voz. Aí, outra coisa, eu falo que tem que ter uma gestão de risco, né? Porque para o colaborador ter essa possibilidade de inovar, então, se aquele valor existe, eu preciso deixar ele tentar, eu preciso dar autonomia para ele. Agora, se eu preciso pedir permissão para dar uma vírgula ali no e-mail, como é que eu vou, de fato, conseguir sentir a vontade, né, de contribuir para aquele local, fazer de uma forma diferente, trazer ideias? Não tem inovação. Então, eu tenho que entender que, se está escrito, eu tenho que ter formas, ferramentas de colocar aquilo em prática. Através da minha liderança, eu consigo entender. Né? Então, acho que não tem como fazer cultura se você não tiver com seus líderes alinhados com o que é esperado deles. Eles são os exemplos, né? Muito dessa coisa. O exemplo, ele arrasta. E você falou uma coisa muito importante, que você fala de levar a cultura para o dia a dia, né? Isso quer dizer que a gente incorpora a cultura em alguns indicadores também, né? Com certeza. E, assim, essa é o
porque eu falo que, às vezes, a cultura, tudo é cultura e, às vezes, não é, né, nada é cultura. Porque, exatamente, como é que eu meço a cultura? Então, eu tenho que entender, por exemplo, eu faço uma pesquisa de cultura, de pertencimento, enfim, uma pesquisa de clima, eu consigo entender indicadores ali da empresa, onde está indo bem, onde não está, enfim. Então, eu consigo já ter os meus dados referente a isso. Eu faço o meu ENPS, né? Eu consigo entender se meus colaboradores estão felizes e eu vou compreendendo ali os motivos para, né? Onde eu tenho que investir mais atenção, menos atenção, enfim. Faço uma pesquisa de desligamento. Eu caso todos esses dados, por isso que eu falo que é importante. Se eu não olho para o todo, de fato, como que eu vou estar criando esse storytelling, essa narrativa e sendo estratégico? Então, eu tenho indicadores que vão mostrando o nível de satisfação, engajamento. Dentro das equipes, por exemplo, o pessoal, até as metas, está entregando? Agora, todo mundo está alinhado? O que é entregar a meta ali? O comprometimento com o resultado da empresa, quanto é importante? Se eu, por exemplo, na Solids, a gente tem um valor que é forte para alcançar resultados extraordinários. Então, assim, é uma pressão por resultado, sim, a gente trabalha isso para que todo mundo entenda, porque através, né, do seu trabalho naquela organização é que você vai ter os seus... Eu falo que o trabalho é o meio, né? Não, enfim, vou alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, enfim, vou me sentir satisfeito ou não com o que eu entrego, né? Isso atrapalha até depois a autoestima e outra seara. Mas, se aquilo é importante, todo mundo tem que estar na mesma página. Ah, então, a gente bate meta aqui, eu ajudo o meu colega a bater também, porque, enfim, a gente está dentro de um time, a cooperação é importante, é um valor. Então, quando isso está claro, as pessoas elas se comprometem com o que elas veem. Ah, não, beleza, está ali escrito, mas é aplicado. Então, faz toda a diferença. Agora, se eu coloco, por exemplo, bater meta, ser forte é crucial, mas eu estou sem bater meta e ninguém fala nada. Então, não é um valor, porque eu estou lá há 3 meses sem bater meta e não tem problema. Não bati, esse mês não deu. Então, isso não é um valor da empresa que deve, né, deve estar em prática, as pessoas sentindo. Falo que as pessoas não são bobas, elas vão de acordo com o que elas sentem do ambiente, e cada vez mais, né? É muito difícil as pessoas se engajarem hoje, né? Não é falar, vai lá, compra briga e tudo mais, tenha senso de dono. Não tem como ter senso de dono se eu não sou dono. Né? Então, assim, eu não tenho... Aí vem os pensamentos, né? Eu não tenho o salário do dono, eu não viajo tanto que o dono viaja, eu não tenho o carro que o dono tem, então já tem uma incoerência. Por isso que eu falo, combinado não sai caro, é clareza na comunicação. O que é o senso de dono ali para ele? Eu tenho claro quais são as metas que eu tenho que entregar, o que é esperado de mim, quais são minhas prioridades. Então, eu vou ter comprometimento. Isso é... Né, você pode traduzir como senso de dono, como engajamento, enfim. É muito bacana, porque também eu vejo uma evolução muito nítida. Acompanho o RH há muito tempo e acho que antes havia uma visão até um pouco mais míope de gestores que falavam assim, isso é um papo de RH, né? Porque tinha antigamente realmente poucos indicadores, a possibilidade de mensuração não era tão facilitada com as ferramentas de hoje, porque eu lembro de se colocar tudo na conta do clima, né? Então, parece que cultura era medida pelo clima só. As pessoas tinham poucas ferramentas e, com isso, realmente ficava distorcido o resultado. Eu acho que essa miopia ela acaba na medida que consegue trazer números que vão mostrar ao longo do tempo como é a evolução dessa cultura. Né? Exato. Eu gosto muito de fazer uma analogia com uma árvore. Assim, a cultura é o tronco, sabe? E o clima são as folhas ali da árvore. Então, o clima é o que você consegue observar. Ele é até menos sólido, porque depende. Eu estou num momento onde estou num momento difícil na empresa, assim, então eu vou passar por um ciclo de desligamento. O clima vai ser a primeira coisa que vai ser afetada, não tem como. Mas se eu estou fazendo isso com clareza, explicando o motivo, enfim, eu mantenho a cultura. Por isso que eu falo que, né, ela não é estática, mas ela precisa ser sólida. E aí, como é que eu entendo? Eu falo que, né, dentro do mundo corporativo, eu gosto muito de trazer que a gente está focado em resultados. Você não está fazendo filantropia, você tem que olhar o resultado. As empresas existem para trazer resultado, que ser independente do segmento, né? Existe um propósito ali. Eu brinco que a folha de pagamento ela não se paga sozinha, né? Tem muitas vidas que dependem daquilo. Então, a cultura ela começou, né, até através de um psicólogo que foi Edgar Schein. Espero que eu tenha falado certo. Isso, né? E não foi por, é legal, vamos fazer isso aqui. Ele identificou que as empresas que eram mais produtivas, que tinham mais resultado, possuíam uma cultura estabelecida. Porque a cultura existe, quer você queira, quer não. O que você pode ter de direcionamento é deixá-la enquanto estratégica, né?
virar uma ferramenta para. Então, através disso, eu entendo, bom, então eu preciso deixar mais claro o que eu espero desses colaboradores, eu preciso deixar claro quais são os rituais, por exemplo, a gente faz um all-hands, que é uma reunião uma vez por mês, né? Algumas empresas podem até fazer uma vez por semana, onde eu deixo claro o que está acontecendo na empresa para todos os meus colaboradores. Isso é um aspecto de cultura, porque ali a comunicação transparente é importante, é relevante, e todo mundo estando bem informado, eles vão se engajando nos propósitos, enfim, né, que forem colocados. Então, tudo isso são formas de fazer as pessoas entenderem e alcançarem os resultados esperados. Então, a cultura não é uma coisa só bonita, é onde eu consigo entender qual é o caminho que uma empresa está indo, né? Enfim, e tomar decisões, né, ações que ajudem a corrigir a rota caso necessário. Isso é muito bacana. Tem várias pesquisas que falam, né? Por exemplo, tem Deloitte, tem Harvard, e estão sempre ali na faixa dos 90% dos líderes executivos que percebem a cultura, uma cultura diferenciada, como um valor estratégico fundamental para o sucesso de uma empresa. Então, eles já têm essa clareza de que ter isso muito bem amarrado vai fazer com que as coisas funcionem melhor. E aí vem essa questão da coerência, né? Porque é exatamente isso. Tem pessoas que acham, poxa, meu nível de entrega, eu quero X, eu não quero entregar tanto quanto a empresa espera. E o que eu sempre falo para as pessoas é que está tudo bem. É cultural fit, né? Não tem fit. O fit não bate, você não tem a cultura para trabalhar nessa empresa. E continuar trabalhando ali vai fazer mal, né? Porque a empresa tem já determinado, de forma clara, comunicada, que tem aquele caminho que ela segue, com aqueles objetivos, por isso aqueles indicadores. Então, acho que é importante sempre as pessoas pensarem nesse fit, né? Tem que bater, tem que encaixar, né, o meu jeito com o jeito da empresa, e pensar que, de fato, hoje a gente pode ver o RH cada vez mais pé no chão no sentido de trazer isso. Para resultados, tem que dar resultados, porque só o resultado que faz com que as pessoas possam continuar crescendo na empresa. Senão, todo mundo fica do jeitinho que está, o salário que está. O RH era para abraçar a árvore, né? Abraçar a árvore. Não. Hoje está... Mas eu acho que ainda existe muito isso, né? Eu ainda ouço muito esse papo, mas isso é um papo de RH, como se fosse assim, o papo do cara que está no meio. Aliás, eu brinco que quem está no RH não pode almoçar no refeitório, né? Porque vai para o refeitório, vem o pessoal da produção cobrar que não entregou tal benefício, e aí vem o chefe falar, pô, mas que deu resultado? Então, não tem amigo RH, né? E eu acho que quando vem essa cultura de resultados e números, dá para dialogar mais claramente. Eu acho que isso que é importante. Olha, você tem uma promoção ou não tem a promoção porque está cumprindo com isso. E aí você tem a clareza de falar, tá, eu quero desenvolver isso ou não quero. Né? E se a empresa diz que é isso que ela precisa, obviamente que a gente tem que perceber quanto a gente está alinhado com o mesmo objetivo. Então, acho que isso traz, né, essa pergunta que sempre coloco, né? Você vê como o RH é a alavanca de resultados, então. Ele pode alavancar os resultados ou ele pode interferir no negócio de uma forma negativa. Por isso que a questão de, quando a gente fala, tem que deixar claro. Eu falo que não existe uma cultura certa ou errada. Existe a cultura de cada organização. A não ser que você esteja com uma cultura tóxica. A gente entra, claro, né, de alguma coisa que está atrapalhando o bem-estar, saúde emocional, enfim, não vou entrar nessa seara, nesse ponto. Mas... Um exemplo, se eu deixo claro qual que é a minha expectativa, qual que é a minha proposta de valor, né? Meu Employee Value Proposition, o valor da marca empregadora. O que é trabalhar nesse lugar? Então, se eu deixo claro, por exemplo, né, a Solids é uma empresa que ela cresce aí absurdamente. Os dados que nós temos ali, que foram divulgados, a gente já multiplicou 4 vezes o faturamento da empresa, assim, acho que desde 2021. Então, é uma empresa que tem um ritmo acelerado. Se eu entro numa empresa que tem um ritmo acelerado, eu vou imaginar que eu vou ficar ociosa, que vai ser extremamente tranquilo. Não, porque é incoerente. Então, o que muda, por exemplo, né, eu sei como passar as minhas metas, eu tenho clareza do que é esperado das pessoas, eu tenho ciclos onde eu faço avaliação de desempenho para entender, né, momentos de promoção, de mérito, enfim. Eu deixo claro o que eu espero que ela se desenvolva, eu dou ferramentas para que ela faça isso. Mas o ritmo vai ser acelerado, né? Por exemplo, eu tenho um ritmo que está também nesse crescimento, eu espero que é adaptabilidade. Eu não vou ter aquele profissional que eu entrei assim, que eu vou continuar assim, não busco me desenvolver, enfim. Agora, dependendo do momento da empresa. Se estou numa empresa que ela já ganhou o mercado, ela está mais, enfim, está com um momento mais de retenção ali, enfim, está com outro ritmo, vai ser diferente.
Então, todos os cenários têm ali os seus prós e contras. Agora, tem que entender com o seu momento de vida. Se eu deixo isso claro desde a proposta que eu coloco, né, nas minhas mídias, enfim, qualquer proposta que eu tenho para o meu colaborador, candidato, e a pessoa entra, não, faz sentido para mim. Agora, se eu vendo uma coisa e ela chega e fala, eita, peraí, não era isso que me prometeram ali. O que isso vai impactar? Não é só para a questão de marca, né, de reputação da marca, mas eu tenho que entender que aquilo vai me gerar um custo. Eu trago o candidato, né? Beleza, faço o processo de admissão, faço um onboard e tal, ele vira colaborador, aí ele fica 3 meses, tem um ROI, né? Que a pessoa demora 3 meses ali no processo de rampagem, até entender tudo, como é que se faz, as regras, enfim, o negócio, começar a trazer resultado da contratação, e aí essa pessoa sai. Puxa, começa de novo, porque aí eu vou sobrecarregando a equipe, que vai tendo mais trabalho, porque está desfalcada, eu vou ter um problema que vai até pegando no cliente, ou seja, a pessoa está mudando toda hora quem atende, exemplo. Enfim, tem várias coisas que são advindas disso. Tenho, de novo, o custo de fazer um novo processo seletivo, de novo ficar, né, nesse ciclo desvirtuoso. E a própria equipe que vai, mas não fica ninguém, né? Exato. Então, tudo isso tem custo. Então, as empresas hoje, acho que elas estão justamente entendendo que não é para ser legal. Eu não estou fazendo isso para abraçar a árvore. Estou fazendo isso porque eu interfiro diretamente nos custos, né? No impacto do negócio. Então, acho que é muito essa visão de compreender o RH como ferramenta estratégica mesmo. Agora, quando a gente fala de liderança, por exemplo, eu tenho que... A gente achava que tudo era o RH que resolvia. Não, para demitir, chama o RH. Né, por mim, eu ficava com você, mas é porque preciso demitir, né, enfim, passou, não tem aquela autorresponsabilização, né? É o demitido pela planilha, né? Exato. A pessoa, às vezes, nunca recebeu um feedback e, de repente, foi demitido, porque o líder nunca falou o que estava esperando, se estava certo, se estava errado, enfim, nunca deu um direcionamento. Não é o RH quem faz isso. O RH, ele dá as ferramentas para que os líderes consigam atuar. Mas não tem como o RH ficar com a responsabilidade sozinho, não é nem inteligente, porque ele não está no detalhe, né, da operação ali. Então, o que eu faço? Eu empodero esses líderes para que eles tenham as ferramentas para atuar. Porque são eles que têm conexão com essas pessoas que estão ligadas a ele, né? Exato. Agora, se esse líder não faz um feedback, o colaborador não sabe se ele está bem, se ele não está, e hoje é muito um movimento de... aquela coisa, acho que antes, quando eu comecei também na minha jornada... Você não recebia feedback e tudo mais. E você pensava assim, bom, se ninguém falou nada, acho que eu estou indo bem. Senão, acho que teriam reclamado. Hoje em dia, o colaborador ele precisa saber se ele está indo certo, né? Até um pouco... Acho que a gente precisa encontrar esse meio termo, porque eu tenho que entender, né, o que é esperado, mas eu também tenho que perguntar. Eu tenho que me apropriar daquilo, né? Aquele accountability, eu sou protagonista disso aqui também. Mas, enfim, se o líder não dá esse retorno, o colaborador também, claro, pode pedir, enfim, tem que estar alinhado, mas eu vou entendendo como, cara, eu fui fazendo o ciclo correto e aí a pessoa está performando bem. Ou não, dei feedback, por exemplo, que é o líder quem tem que dar esse feedback, nas conversas fáceis e nas conversas difíceis, né? E aí o colaborador teve o primeiro feedback, não performou. O segundo feedback, não performou. Putz, na hora do desligamento, ele também não vai estar revoltado com a empresa. Ele vai estar entendendo que, olha, a empresa trouxe, né, a sinceridade, não consegui atender, e aí? Eu impacto também bem menos a questão da visão da marca, enfim, da satisfação daquele colaborador. Eu também, né, mantenho claras as expectativas. Tudo isso, como é que o RH vai fazer? Entende? O RH ele tem que te dar as ferramentas. Eu vou te dar um bom sistema para que você consiga fazer essa gestão desses dados, consiga colocar os feedbacks, registrar isso, eu consigo fazer uma pesquisa para mostrar onde estão os gaps ali em cada setor, e aí eu te dou ferramenta para que você consiga atuar dentro da sua equipe. Eu te dou o norte, né? Eu te preparo para isso, mas o líder tem que fazer a parte dele, ter as conversas difíceis dele também. E você já falou disso um pouco atrás, e acho que é um ponto muito importante que você tocou, que acho que o que permite ter essa clareza e ter, né, dos dois lados, tanto do líder quanto da pessoa que está ali no dia a dia trabalhando, maior engajamento, afinidade, passa por um ponto importantíssimo que você falou, que é a comunicação. Que talvez aí muito que acontece de confusão ou insatisfações seja exatamente por falta de comunicação. Você vê isso como um ponto crítico? Como que as pessoas têm feito para realmente ter uma comunicação mais eficiente? É um ponto bem crítico, na verdade, né? Até porque hoje em dia acho que está cada vez mais difícil as pessoas reterem atenção, né? Sei lá, no momento de TikTok, eu só vejo um vídeo de 15 segundos e vou passando, enfim, você vê até os dados, né? As pessoas não estão tendo esse foco em leitura, enfim, em
até interpretação de texto, às vezes. Mas você tem que saber como você passa aquela comunicação. E é uma coisa muito interessante que, por exemplo, dentro da comunicação interna, se eu coloco 3 comunicados no mesmo dia, por e-mail, aí eu também metralho no chat, eu tenho, né, canais para segmentar minha comunicação. O colaborador vai ter tempo de ver tudo isso? Ou ele vai passar, ele também, né, tá lá com as prioridades que ele tem definido ali, as metas dele, e vai passar, não é comigo, já passa o e-mail, exclui, sei lá, nem presta atenção. Então, de fato, eu tenho que entender como segmentar a informação que eu preciso, para que público eu estou falando, como eu estou falando. Essas métricas também todas elas são necessárias para acompanhamento. Lá a gente, por exemplo, fez pesquisa, a gente faz pesquisa, enfim, de cultura 2 vezes por ano, e eu consegui mensurando onde está bom, onde não está, e tomando ações em decorrência daqueles dados para melhorá-los, né? Eu consigo ter esse retorno. Então, na comunicação, é desde o que... Então, vamos lá. O que o líder espera? O que a empresa está? Quais são, né, as metas da empresa? Como que eu vou desencadeando isso para os líderes? Beleza, então, como que os líderes desencadeiam isso para as equipes? Isso é uma parte. A outra, os processos estão claros? Até de políticas. Está tudo claro? Política de movimentação em mérito, política, enfim, de... compliance, todos os meus processos burocráticos, eles estão em algum lugar? Eles estão numa intranet? Eles estão fáceis, acessíveis para as pessoas? Está claro o que é esperado delas? Enfim, eu consigo entender se eu preciso passar, vai ter um ciclo de avaliação, vai ter, enfim, algum comunicado que as pessoas tenham que saber. Isso também está claro para elas? Mensalmente, eu estou deixando claro como estão, né, os movimentos da empresa, de mercado e tudo mais? Então, tudo isso impacta. Se a comunicação ela está fluindo bem, né? Eu não estou metralhando meu colaborador de um monte de coisa, né? De um monte de informação que a gente já tem naturalmente uma infodemia, né? Então eu estou conseguindo mensurar de canais assertivos, enfim, para cada uma régua de comunicação para cada teor ali que eu vou comunicar. Eu deixo isso com estratégia, eu estou deixando claro, as pessoas estão na mesma página. Agora, se eu não sei o que eu tenho que fazer para ser promovido, eu estou aqui fazendo o meu negócio. Mas isso não tem uma política, não tem um PDI, né, para a pessoa entender o que é esperado dela. Ela está ali meio que de passagem. Então, se não houver esse alinhamento, né, não tem como esperar grandes resultados, né? A comunicação precisa ser dita, ela não é óbvia, como a gente falou. E isso tudo vai colaborando para um dos fatores que a gente sabe e percebe cada vez mais em pesquisas, em resultados concretos, que o engajamento de fato vai acontecer com aquela pessoa que tem mais segurança psicológica. A pessoa que está segura, né, do ambiente de trabalho, do que é esperado dela, o que ela espera da empresa, e tudo isso, né, acaba convergindo e aí em resultados, né? Então, acho que essa questão da segurança psicológica, muito tempo foi colocada em segundo plano. E acho que essa maturidade do gestor é de pensar que, sim, né, quando a gente, inclusive em gestão, tem essa discussão, né, de quanto a empresa ganha, ela vai ter que tirar dali, né, da conta, fatores que são comuns à concorrência. Todo mundo tem preços parecidos em distribuição, todo mundo tem preços parecidos em matéria-prima, mas o que diferencia resultados em termos de potencializar é gente. Né? Gente pode ser um custo, um peso para a empresa e, de fato, prejudicar o andamento da empresa, mas pode ser o único fator que, de verdade, é o diferencial. Então, acho que, por ser o único diferencial, quando não há uma continuidade, né, da lógica de trabalho, isso prejudica imensamente a empresa. Então, essa segurança psicológica é um fator que eu penso que pode ser a chave que vira, né, todo o resultado de uma empresa. Você percebe que as empresas atentas a isso? Como que você vê essa construção desse engajamento do funcionário? Eu acho que, entrando um pouco, por exemplo, nos benefícios oferecidos aí de mercado, né, desde os tradicionais quanto os diferenciados, assim, eu tenho que entender o que é o meu público, qual que é o meu público. Né? Primeira coisa, assim, eu brinco que eu vou lá e compro um cinto para você de uma marca famosa, mas você não se importa com isso. Se eu gastei, sei lá, quantos R$1.000 naquele presente, você não estou nem aí. Então, se eu te dou uma coisa que não é valor para você, não vai fazer sentido, não vai ter aquela questão do reconhecimento daquilo. Né? Beleza, então eu tenho que entender meu público e o que está de acordo com o que é viável para a minha empresa, para o meu negócio oferecer.
Então, por isso que eu falo, os benefícios tradicionais, os valores desses benefícios tradicionais, né, desde o vale-refeição, alimentação, coloca ali o transporte, mobilidade, enfim, convênio médico e tudo mais, assim, nessa linha os mais tradicionais, quando você vai colocando os outros por exemplo, a gente tem benefício de viagem, né, para colocar esse apoio para que as pessoas consigam ter esses momentos de lazer, de pet. Eu tenho coisas no escritório que facilitam muito a jornada do colaborador, que o espaço do mini solidiano, por exemplo. Tenho mães que podem levar os seus filhos, e, assim, não preciso avisar o RH. É super bem-vindo para que eles consigam, né? Voltei de licença maternidade, eu também quero levar meu filho, no momento eu quero amamentar, eu tenho espaço que é seguro e gostoso para isso, enfim. São benefícios também benefícios que são percebidos. Então, isso é interessante para o meu público, vou fazer, eu posso levar meu pet para o escritório, que esses que eu falo que são os diferentes, que assim, eu tenho que entender a perfumaria para ver se aquilo faz sentido. Eu tenho que fazer muito bem arroz com feijão para depois jogar a perfumaria, né? É mais nessa linha. E se meu público valoriza essa perfumaria. Agora, se eu entendo, né, que eu coloco os benefícios atrativos, meu colaborador sente esses benefícios, por exemplo, em questão de saúde mental, eu dou ferramentas para. Então, eu tenho um TotalPass, o Hub, enfim, uma plataforma que me dá a oportunidade de fazer academia, enfim, fazer dança, enfim, alguma coisa, porque eu preciso do meu corpo em movimento, né? Enfim, para lidar ali com o ambiente, com a pressão, enfim. Eu tenho também a psicologia para sessões de terapia. A gente tem esses benefícios também. Então, eu tenho, por exemplo, 3 sessões de terapia gratuitas no mês. Então, o que eu estou dando? Ferramentas para o meu colaborador trabalhar a saúde mental, né? Ou seja, saúde física, mental, então, plataformas que a gente coloca também ali de desenvolvimento. Então, eu estou dando várias formas dele conseguir ter esse acompanhamento. O líder próximo vai entender se aquilo está funcionando e vai direcionando também. Então, acho que quando a gente entra nessa questão do ambiente com saúde mental, psicológica, segurança psicológica, se eu construir uma relação de confiança, que é o que a gente falou anteriormente, eu dou feedback, eu estou próximo, eu estou entendendo o que meu time tem ali. Então, eu dou ferramentas para que eles trabalhem também e continuem performando. Eu consigo trazer para o meu líder alguma questão, enfim, eu sei que ele vai me escutar e a gente vai pensar numa solução, enfim. Eu estou colocando todas as formas de suporte. Então, o meu colaborador vai ter mais desempenho porque ele tem ferramentas para trabalhar, concorda? Então, a partir do momento que eu vejo todas essas frentes, claro, aí vai de empresa para empresa. Às vezes eu não consigo dar sessão de terapia, enfim. O que eu tenho que fazer? Ter um ambiente seguro psicologicamente, que é dar esse feedback, que é entender como é que está a performance e tudo mais. Mas aí eu falo que é uma via de mão dupla, porque aí eu coloco essas ferramentas, mas a pessoa não faz, né, um exercício físico, não faz uma terapia, porque eu falo que, né, sou suspeita com o tema, faço terapia há muitos anos e vou fazer até morrer. Não estou fazendo a minha parte, na minha gestão de tempo, enfim. É claro que não vai também, né, ter não vai ser saudável. Não vai atender aquela pessoa. Você falando uma coisa. Tem que fazer minha parte também. Não, você está falando coisas muito importantes. Primeiro, acho que algumas empresas podem muitas vezes meter lá, VTVR acabou, né? Vale transporte, vale refeição, como o que todo mundo tem que ter, e às vezes isso pesa na conta no final do mês ali e não representa o que aquela pessoa precisa. Como você falou, acho que é esse olhar que você está trazendo de o que aquela pessoa precisa, e tem diversas maneiras de atingir isso, né? É óbvio que sempre vai passar por um olhar atento de alguém do RH que vai conseguir detectar, né, esses sinais que às vezes impedem a pessoa de trabalhar, né? Se a pessoa está com um familiar doente e tem obrigações ali fora do trabalho que são obrigações familiares importantes, ela pode não conseguir desempenhar bem, e tem que estar atento a isso e não só punir, né? Não entrar na onda de punição. Mas talvez tenha também ainda um resquício aí de muito comportamento do tipo grupo, né? Do tipo, estou na empresa, a empresa que cuide de mim, né? Como se fosse um berçário. Feito manada. Exato. E, na verdade, aí o que você está trazendo também no fim é muito bacana, que é uma corresponsabilidade, né? A pessoa também tem que olhar para a vida dela, né? Você dá o insight, dá alguma abertura, recursos para isso, mas o que a gente trabalha, né, até em terapia com pessoas, você precisa cuidar da própria vida e ter saúde, senão você não desempenha no trabalho nem na vida, né? Então, não é só a empresa está fazendo isso porque que o cara fique lá escravizado, entregando. Não, é porque a pessoa não vai ser saudável, e não sendo saudável, ela não vai contribuir na sociedade, não vai contribuir na família, e, obviamente,
ambiente, também no trabalho não vai ser útil, né? Então, acho que esse comportamento que muda é quando a empresa começa a dividir responsabilidades, olhar para a pessoa, mas falar, ó, você também dá o seu passo enquanto a gente dá o nosso, né? Exato. E acho que é justamente nessa questão de clareza onde eu consigo atuar em cima disso, né? Essa semana mesmo eu dei um treinamento de cultura para líderes e eu trouxe até uns valores aplicáveis no dia a dia, situações reais. Então, por exemplo, eu vou ter momentos difíceis porque a vida é isso, todo mundo vai passar pelos seus silos ali. Mas vamos supor, eu estou passando por um divórcio. Então, eu sei que, né, aquela questão, nós somos um ser humano integrado, não tem como eu estar 100% bem, às vezes a gente não consegue dar 100% na soma da semana inteira, não que dirá todos os dias, depende do que eu estou vivenciando. Mas quando eu tenho essa clareza, que, por exemplo, olha, eu trouxe ali um exemplo, estou passando por um divórcio, está uma situação um pouco complexa, enfim, beleza. Eu tenho que entender, eu falo que o líder ele também não faz milagres. Então, eu coloquei, olha que bacana, eu já tenho essa ferramenta para que você consiga fazer terapia ali, gratuitamente, inclusive, porque terapia, às vezes, ainda é vista como um luxo, né? E, enfim, é um investimento que eu acho crucial, mas a gente está evoluindo muito nisso. Que bom, mas ainda falta bastante para evoluir nessa percepção geral. Mas, enfim, eu coloco uma possibilidade ali, porque não tem como, né, eu suprir tudo. Eu estou falando de resultado. E não é você que tem que ter essa conversa com a pessoa, né? Ela tem que ter alguém que tenha. Exatamente. Ela precisa ter essa ferramenta também para conseguir esse suporte, né, especializado para passar pelos momentos que ela vai enfrentar. Eu deixei claro, ok, mas o que eu posso fazer, por exemplo, de dar de flexibilidade, o que eu consigo negociar? Sabe, de deixar claro as expectativas ali. Beleza, então sei que está um momento difícil, mas talvez eu tenha alguma flexibilidade, talvez algum dia fazer um home office, isso é possível dentro da cultura da empresa, ela tem uma cultura híbrida, por exemplo. Eu deixo claro ali o que é esperado, às vezes é um momento que é uma coisa mais séria, eu vou ter que rever alguma meta, alguma coisa que, enfim, precisa ser questionada ou precisa ser avaliada, beleza. Mas aí aquele resultado ele não vai vindo, né? Eu entendi o seu problema ali, mas abri, né? Não puxei muito. Aí no mês seguinte mesma coisa, e o resultado não está vindo e tal. E como eu falei, isso vai impactando em outras pessoas. Não tem como, vai sobrando trabalho para fazer. Né? Não estou conseguindo, até que a pessoa também está buscando essa ajuda, porque, enfim, preciso fazer minha parte, né? Posso fazer tudo por você, menos o seu trabalho, sua parte. Então, quando eu vou deixando isso claro nesses momentos difíceis, né, de, olha, estou te dando esse suporte, mas eu preciso dessa contrapartida. Como que a gente faz? Eu não preciso dar a resposta, mas eu preciso trazer isso para a mesa, sabe? Olha, eu entendi, mas assim, eu sei que é uma situação complexa, mas assim, você não está conseguindo entregar as coisas, a gente já reviu algumas, né, metas ali, mesmo assim não está evoluindo. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Ter essa conversa clara para a pessoa, porque ela tem que ser também responsável, né? Autorresponsabilização. E buscar as ferramentas também para sair daquele movimento. Então, eu falo que é muito uma via de, sabe, de mão dupla. Sem dúvida. Como você falou, acho que tem aquele momento de maturidade, né? Do comportamento adulto, de que a pessoa precisa encontrar a solução. Aí você dá o espaço, mas que tenha que haver uma mudança, assim como também se espera que a empresa passe por um momento de crise e melhore as condições. Acho que realmente tem que sempre funcionar dos dois lados. Porque, do contrário, a gente acaba caindo naquele modelo muito antigo de recursos humanos, né? Que olhar as pessoas como uma pedra que você vai gastando até a hora que acabou de gastar a pedra, você joga fora a pedra e põe outra no lugar. E o que o tempo mostrou, né? Por que evoluíram essas políticas de gestão de pessoas? Porque, de fato, as empresas perceberam que construir com as pessoas dá maior coerência para a própria empresa, né? Você consegue evoluir. Menos prejuízo, porque Exato. se eu tenho um talento que ele está engajado, está performando bem, eu não quero que ele saia para o mercado. Sim. Se eu estou com uma remuneração que ela é aderente, se eu estou com uma clareza ali, se ele vê uma questão de progresso, né? Ele vê construção de carreira ali, enfim, eu não quero perder ele para o mercado. É um prejuízo para mim, porque vai demorar, aquela questão do turnover e tudo mais, o quanto que impacta financeiramente para mim. Então, eu tenho que entender que, de fato, tem que ser sustentável. Mas é essa questão de, olha, o ambiente também, a gente muda. Né? Nós somos aí metamorfoses ambulantes. Então, é um momento que continua fazendo sentido?
Às vezes você está num momento que foca é carreira e tudo mais, um ambiente mais acelerado faz sentido. Talvez um momento que você não está olhando tanto para isso, você precisa de um outro cenário. Então, é essa questão de também ser sincero consigo mesmo. Sim. Sabe? Esse protagonismo de carreira, ele também entra nessa seara. É muito importante. Eu lembro de um caso que eu acompanhei muito de perto, de uma empresa de software que chegou para a gente falando assim, eu preciso de treinamento de uma linguagem para meus funcionários. Por quê? Porque aqui só tem código sujo, né? Que é aquele código enorme, que pode dar muito problema e tudo mais. E depois de muito avaliar junto com a liderança da empresa, a gente chegou a pensar o seguinte, será que o código é sujo ou você que não consegue reter uma pessoa que aprende a fazer código limpo? Porque ele investia muito nisso, de treinar as pessoas a usar a ferramenta, o código dele, no tipo de mercado dele, e depois de um tempo que a pessoa conseguia fazer daquilo de forma mais eficiente, obviamente, ele acabava vindo para o mercado. Então, ele não conseguia reter pessoas que trabalhavam de uma maneira mais eficiente, de acordo com o que ele esperava. E aí tinha essa ideia de, então eu troco a equipe e acabou. Troca, só que aí entra uma pessoa que faz de um jeito que não funciona, você acaba tendo a longo prazo um custo muito alto. Dele? É o problema que está na liderança ali, que Sim. precisa de desenvolvimento? É o problema que o colaborador, enfim, ele não está satisfeito? Como é que está a pesquisa de cargos e salários? O que é possível fazer? Cada empresa tem o seu momento também. Às vezes tem coisa que é esperado que não é o momento daquela empresa, nem financeiramente, nem de maturidade, tudo mais. Por isso que eu falo que é esse protagonismo onde eu estou entrando. Mas, se eu entendo quais são os motivos pelo qual eu estou perdendo talentos, né, todas as pesquisas e os dados que possibilitam, beleza, o que eu vou atuar aqui para resolver esse ponto? Que aí eu não vou perder essa pessoa que aprendeu para o mercado, principalmente no curto prazo. A empresa não se desenvolve no ritmo que poderia pelo investimento que fez. Mas ainda tem muitos líderes que, apesar do cargo de líder, não gostam de liderar. Né? Está ali no comando e, às vezes, não está próximo à equipe. E o que o mercado mostra, tudo que a gente vê na evolução das organizações, dos métodos de trabalho, não tem como você ficar distante das pessoas. Na medida que você fica distante das pessoas, acontece isso. Você vai ter muita dificuldade de administrar, porque você administra gente e outros recursos. E não estar perto de gente entendendo, acompanhando esse movimento, é difícil. E dá trabalho? Sim, somos seres humanos, todos, né? Temos nossas idiosincrasias, nossos problemas, então dá trabalho, mas é fundamental. Né? Então, acho que é o que eu sempre falo, né? Quer entrar no jogo, jogue as regras, não adianta tentar fazer o jogo que não existe. Né? A minha empresa não vai funcionar assim. Não é o que o mercado mostra. Né? Quem sobrevive não é assim. Eu acho que é um erro também muito grande quando a gente pega uma pessoa que ela é muito boa no técnico, ele é o melhor ali da equipe de vendas, coloca ele para uma gestão de equipe, só que ele não tem essa linguagem, né, empática, ele não sabe dar feedback. Não aprendeu a ser líder, ele não aprendeu a ser um bom técnico, né? Exatamente. Então, se eu vou fazer isso, enfim, a primeira coisa que eu tenho que pensar, né, eu consigo dar, e eu super valorizo, eu acho que é crucial a gente pegar os talentos internos, sabe, do que trazer de fora, enfim, cada caso é um caso. Mas se eu tenho pessoas boas ali, eu tenho que dar essa questão, né, de carreira, enfim, é o próprio PDI que a gente comentou. Mas aí eu coloco aquela pessoa num cargo de liderança onde ela nunca atuou, primeira liderança. E eu não treino essa pessoa, eu não desenvolvo essa pessoa. Vai ser muito difícil dar certo. Né? Claro que tem o ponto da pessoa também buscar o desenvolvimento, porque antes o conhecimento era só a empresa que tem que me desenvolver. Eu entro aqui, né, aquela questão de entrei como estagiário, assistente, analista, supervisor, coordenador, gerente, tinha essa promessa. Hoje em dia, essa promessa não é mais viável, não é possível. Mas aí eu coloco ali, as pessoas, às vezes, só ganham um pouco a mais, têm muito mais responsabilidade, que é o que a gente vê de dados no mercado. Muita, né, não vou nem... geração, enfim, não está querendo ser líder, porque é mais pesado mesmo. Eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que entender que o meu resultado virá através das pessoas. Quanto mais alto você sobe nos cargos de liderança, mais você precisa gerir pessoas, porque o técnico vai ser feito por outras pessoas. Né? Tem essa outra questão. Importante. Minha equipe tem que trazer o resultado. Então, se eu não preparo aquilo, a chance de dar certo é muito baixa. Tem esses dois lados, mas eu, enquanto empresa, eu tenho que mensurar os meus resultados e, né, minhas expectativas. Eu vou deixar solto? Eu vou ter prejuízo. Então, gerir pessoas está muito nessa... Está mais pesado mesmo. Porque antes eu mandava, a pessoa obedecia, era isso. Dá muito menos trabalho. Só que o problema agora é que eu tenho que olhar para, né, esses vários aspectos que a gente falou para que a pessoa performe. E aí? Então, realmente, ser líder ele é mais difícil. Se o líder não tem a visão de pessoas e olhar aquilo, e fala, por exemplo, fala com uma linguagem só para todo mundo. A questão do perfil comportamental, que também é uma ferramenta
importantíssima nas Solids, assim, do profiler. Eu entendo que existem vários perfis e aí as pessoas podem não compreender, né? Enfim, não tem que deixar isso só na mão do RH, mas isso facilita muito. Então, eu tenho o perfil executor, comunicador, analista e planejador. E aí, todo mundo tem esses 4, né? Esses 4 perfis dentro da sua personalidade, digamos assim, mas alguns mais ou menos desenvolvidos, né? Depende muito do ambiente que você está, das expectativas que você tem, do que é esperado de você, enfim, cada momento de vida. Então, se eu entendo que aquele perfil, por exemplo, ele é mais executor, que o executor é aquele que pega o desafio e tal, passa para mim, duvida que eu vou lá fazer, sabe? É uma coisa. O outro perfil é mais planejador, então, planejador analista, por exemplo, que são, né, contrários ali. Eu preciso entender que ele vai ter outro ritmo, ele vai precisar de outro tipo de feedback, ele vai ter outras formas de encarar o desafio. Se eu não tenho essa compreensão dos perfis que tem na minha equipe, fica muito difícil. Vou dar feedback e não vai servir para todo mundo. Sabe? Então, isso também, olha como é pesado a questão da liderança. Claro que o nosso software facilita muito a vida desse líder também. Eu entendo como lidar com esse, né, como que eu vou dar o feedback para a pessoa. Então, exemplo, se eu vou lá, tenho que te dar um feedback, eu sou executora, eu começo com muitos dados e tudo mais, aquela coisa longa, a pessoa tipo, nem está prestando mais atenção. Tá, o que é para fazer? O que está ruim? E vice-versa. Se eu chego e te passo uma coisa muito fria, você tem um perfil, por exemplo, mais analista e tal, mas eu não entendi. Por exemplo, você está desengajado. Estou sentindo que você está desengajado. Está sentindo como? Eu falo que feedback é situação clara. Olha, você chegou atrasado nas 3 últimas reuniões de time. Isso impactou, né, da gente ter que te esperar, ou trazer um conteúdo, repetir. Seus colegas estão sentindo ali que você não está tendo a responsabilidade com o horário como eles estão. O que está acontecendo? Aí você devolve, né? Então, ou seja, eu não estou, estou desengajado. Eu vou trazendo os aspectos de cada coisa. Eu tenho que saber como passar a mensagem, porque, né, emissor, mensagem e receptor. Se eu passei a mensagem, a pessoa não entendeu, não passei a comunicação. Eu só falei. E acho que tem uma confusão muito grande geral, né, que as pessoas olham para comportamento como resultado de processo. A pessoa está chegando atrasada, então ela é folgada. E, na verdade, eu olho sempre comportamento como diagnóstico. Tá? A pessoa está chegando atrasada, então vamos entender o que é que faz com que chegue atrasado. Mas esse é um grande trabalho, né? É mais fácil que ele olhar só a superfície e dizer, a pessoa ali é agitada, então não serve para a equipe, ou não se comunica bem. Na verdade, não se comunica bem pode ser sintoma de uma falta de sinergia com alguém, ou alguma ferramenta que não funciona, e esse vai ser o trabalho, talvez, aí de realmente não simplesmente só usar esses dados para punir ou recompensar, mas olhar o que o processo tem que ser alterado. Né? Isso é muito mais importante e relevante para o líder fazer. Né? Com certeza. Por exemplo, os próprios rituais que ele estabelece. Né? Um exemplo, eu tenho uma weekly ali, uma reunião que vou colocar a equipe inteira para fazer um checkpoint da semana. Né? Quais são os pontos ali, onde está pegando e tudo mais, eu deixo todo mundo já numa comunicação clara. Enfim, né? Eu tenho rituais que me facilitam a gestão, é claro. Então, eu tenho esse one-on-one que seja quinzenal ou mensal, depende do tamanho da equipe, eu sei que é complexo. Então, eu vou dando esse norte para entender como cada pessoa está performando e está se conectando entre eles. Eu tenho rituais de time, por exemplo, onde eles conseguem ter maior conexão, porque isso é um desafio hoje. As pessoas estão com mais dificuldade de se conectarem. Né? Aquela coisa de, eu estou no trabalho e os perfis são diferentes, né? Até falar que adoro lidar com pessoas. É fácil lidar com as pessoas que a gente combina, que pensam igual. Agora, a gente está tendo cada vez menos tolerância à diferença. Essa questão de ser plural, o ambiente, em vários aspectos também, né? Além de diversidade, pluralidade de pensamento e tudo mais, tudo isso impacta. Qual que é a resistência que eu tenho? Por exemplo, se um valor da empresa é o respeito, eu vou precisar respeitar os diferentes pensamentos, diferentes, né, ideologias de cada pessoa, credos, enfim. Então, eu preciso partir que isso é um valor e isso é um respeito. Ok, se eu tiver uma atitude que não esteja em linha com isso, o que eu tenho que fazer? Dar feedback de ajuste. Mas o que a gente mais vê é aquele líder que quer trabalhar por lote, né? Quando você pergunta para um líder lá, você faz one-on-one? Fala, não, mas eu não tenho tempo, prioridades, não sei o quê. E não percebe que talvez isso seja para ele aí um diagnóstico importantíssimo que ele ignora, porque dá trabalho. Obviamente tem que ouvir a pessoa e prefere trabalhar com grandes números, né? E aí a gente chega nessa questão, que é a diversidade cultural, que muitas vezes ajuda as empresas, se for valorizada, mas que para alguns vira um grande empecilho. Lidar com a diversidade ainda é muito desafiador, né?
Eu acho que é aí que entra como o RH como um facilitador, sabe? Porque eu preciso entender como que é a rotina daquele líder. Porque, de fato, se eu colocar, enquanto RH, inúmeros processos, sem medir se eles estão trazendo eficiência de fato, só fazer porque é na modinha, porque eu vi que tem que fazer. Cara, você tem que entender se você está, né, sobrecarregando aquele líder, se ele vai ter tempo para a gestão de pessoas. Acho que é uma questão justamente de compreender os processos do negócio. O RH estratégico, ele tem a visão do negócio. Eu estou sentando com o negócio para entender como é que está os processos de gestão. Enfim, aí eu vou lá, coloco, imagina, vários ciclos de avaliação, não sei o quê, vários processos. O gestor, às vezes, é engolido por aquilo tudo. Então, o que de fato vai trazer os dados e o que eu vou trabalhar daquilo? Porque fazer pesquisa e não atuar em nada para mudar, eu vou perder na questão do engajamento, que é a taxa de resposta nelas. Então, quando eu tenho esses processos bem estabelecidos, eu entendo, eu cobro desse líder também, porque, por exemplo, eu tenho, mas não é cobrado. Eu falo que o líder não é bobo. Ele vai te entregar o que é cobrado dele. Eu tenho esse valor, enfim, mas não vai ter nenhum prejuízo se eu não fizer meu processo de feedback aqui. Ele está sobrecarregado, ele vai fazer? A gente não é bobo. Então, quando eu entendo o que está pegando ali dos meus dados para conseguir direcionar, não, então, ok, esse líder tem que fazer, vai fazer uma vez por mês esse feedback, ele tem os indicadores que ele vai acompanhar, eu tenho, né, no caso, plataforma, um software que me contribuem para ter todo esse registro, inclusive na tomada de decisão. Eu tenho uma operação que está fluindo bem. Está claro essas metas, todo mundo tem ferramentas para buscar essas metas e tudo mais. Nossa, a receita é maravilhosa, né? É lindo, a teoria é muito bonita, mas na prática é você entrar mesmo no negócio. Se eu fico distante, se eu não escuto, né, esses líderes, se eu não entendo quais são as dificuldades deles, se eu não consigo compreender onde que eu tenho que entrar mais, né, na operação, você não ajuda. Aí que cai naquele papinho que o RH não funciona, porque, de fato, não tem essa sinergia. Exato. E eu, na verdade, compro uma briga assim, né? E aí eu sempre falo isso, eu sei que alguém um dia vai fazer um corte só para complicar a minha vida. Mas eu sempre falo o seguinte, eu vejo que muitos gestores pegam um livro ou um case de um super legal e compra aquela estratégia e joga dentro da empresa, né? Eu falo isso que são as startups fakes do Brasil, né? Tem um monte de empresa que tem CEO, parece o Google, mas na verdade eu falo, cara, o Brasil, aliás, eu escrevi um artigo disso, né? Falando que o Brasil não precisa de mais startups, porque o brasileiro já é o verdadeiro espírito de uma startup. Porque eu acho que a cultura da startup veio dentro de países onde o comportamento era muito diferente do brasileiro, em que precisava soltar aquelas pessoas, precisava criar um ambiente criativo, inovador, porque as pessoas não tinham culturalmente essas características. O Brasil tem. Né? Se a gente fizer aquele modelinho simplesmente empacotado aqui, né, a gente vira escola de samba. Então, eu acho que a crítica que eu sempre faço é que muitos das procedimentos, dos processos, são jogados dentro da empresa porque viu que algum lugar é legal e dizer que você faz aquilo é bonito. É legal ter sofazinho vermelho colorido lá, porque isso aí é a cara da nossa inovação. Ainda não tem nada de inovação na empresa. Sala de descompressão, e aí a pessoa não pode ir para a sala de descompressão, que é mal vista ou enfim. E é isso, e às vezes perde o sentido completamente, porque não tem essa visão de que qual é a função disso, olhando de perto pessoas, né? Eu acho que é esse espírito de fazer para inglês ver. É muito comum ainda dentro da gestão que adota procedimentos, ter que fazer uma reunião, mas, não, como você disse, às vezes não usa aquilo e perdeu completamente credibilidade. Aí fala, tá vendo, isso não funciona. Eu gosto muito da metodologia do Golden Circle, do Simon Sinek, né, que começa pelo porquê. O porquê que eu estou fazendo isso? Tem que estar claro. Se for uma coisa que é só por fazer, eu não entendo o significado, eu já não vou me engajar. Sabe? Por que eu tenho que fazer? Porque tem que fazer enfim. Então, assim, o porquê que eu tenho aquele processo? Por exemplo, até as salas de descompressão, né? Infelizmente, nunca tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício, mas eu sei que surgiu lá, enfim, mas tinha um porquê atuar naquilo. Então, enfim, tinha porque depois do almoço, por exemplo, podia ter aquele, 20 minutos de soneca, porque é comprovado que o seu organismo, né, depois na hora da digestão, enfim, tem os minutos para a questão da produtividade, depois as pessoas voltam. Agora, só simplesmente empacoto e jogo aqui, a pessoa não está entendendo nada, né? Enfim, tem um estudo científico que dá base. Não adianta exatamente só pegar o que funciona lá fora e querer replicar sem entender o porquê daquilo, qual que é a estratégia por trás. Crucial. Então, acho que isso, desde trazer, né, os pensamentos, por exemplo, tem empresa que vai funcionar bem no híbrido, tem empresa que não. Ou, né, o que o C-level quer, né? O que o dono... Porque, querendo ou não, a cultura é reflexo, né? Cultura e liderança é a mesma coisa. Então, funciona no meu negócio? Eu consegui entender, por exemplo, a parte do híbrido, ele é desafiador.
né? Eu tenho que entender como fazer a pessoa estar engajada, acompanhar e tudo mais. Isso é muito mais difícil fazer no remoto. Você tem que buscar novas práticas para aquilo. Então, eu estou desenvolvendo as pessoas, né, para lidarem com esses desafios da tecnologia. Isso, enfim, são coisas que você tem que colocar na sua ponta do lápis. Faz sentido para o meu negócio? Se não fizer sentido, eu quero um negócio mais, né? Eu preciso que o negócio seja presencial, isso faz parte da minha ideologia e tudo mais. Eu também tenho que entender que os talentos é aquela via de mão dupla. Eu vou ter talentos que podem não querer vir, outros que sim. O que faz sentido para o seu negócio? E você tocou num ponto super sensível atualmente. Eu acho que ainda existem modelos híbridos. Tem aquele que o WFA que fala, né, que é Work from Anywhere, que você mora onde quiser, trabalha onde quiser, hora que quiser. Tem vários modelos aí. Tem ainda o modelo que é tradicional, empresas que só querem um trabalho realmente ali presencial. Mas quem adota, por diversas vantagens que realmente existem, né, de você ter talentos de vários lugares e tudo mais, quem adota o híbrido ou esse trabalho de qualquer lugar, tem um desafio muito grande na implantação e manutenção de cultura. Como que você vê os cuidados que alguém tem que ter para manter cultura no híbrido ou à distância? Acho que a primeira coisa é partir do pressuposto que a cultura desce. Ela não sobe. A cultura nunca sobe. Ela sempre vai descer. Brigar contra, né? Bottom-up, não dá. É motim, então, né? Não dá, exato. Então, assim, se a empresa tem que entender para o negócio dela, então eu estou falando ali do meu board de executivos. Cara, os talentos que eu quero, primeiro, como é que está a questão da minha oferta? Né? No meu total compensation, porque eu vou colocando tanto os benefícios quanto o meu variável e tudo mais, né? Para somar ali na remuneração daquele possível talento. Aquilo faz sentido para mim? Eu consigo, ou está muito caro, presencial? Enfim, eu tenho que entender do meu público ali e do que eu posso pagar por aquilo. Porque é justamente o que a gente falou. Cultura, beleza, vai descer, eu consigo fazer o híbrido. Então, os líderes eles têm essa ferramenta para trabalhar, ou esse desenvolvimento para trabalhar com equipes híbridas, que eu tenho, ou tenho que fazendo microgerenciamento e chamando no chat, não sei o quê. Tem até vários casos, né, dos softwares conseguirem pegar se você quantas está digitando por hora, enfim, se o teclado está parado, não está, várias até polêmicas. Então, tem que entender se, para o meu negócio, aquilo faz sentido. Em questão de desafios de atração de talentos, né, em questão de desafios da operacionalização daquilo, dos processos que eu tenho, enfim. Se eu entendo que faz sentido, por exemplo, eu estou com um salário talvez um pouco abaixo da média de mercado, enfim, no momento da empresa e tudo mais, eu consigo candidatos que aceitam ir presencial, por exemplo, né, São Paulo, vou pegar 2, 3 horas de trânsito para ir, 2, 3 horas para voltar, enfim, está dentro do que a pessoa espera, eu consigo talentos, está satisfatório para mim? Falei, não tem certo, não tem errado, tem que entender o que funciona, é uma via de mão dupla. Se o meu total compensation está legal e beleza, está ótimo nessa linha, vamos. Agora, se eu preciso me adequar, porque é isso, os talentos cada vez mais estão podendo também escolher onde eles querem estar. Então, por isso que eu comento que, se primeiro, financeiramente, o órgão mais sensível do corpo é o bolso, se financeiramente eu consigo entender que aquilo está funcionando bem, e eu quero fazer o presencial e não estou tendo nenhuma dificuldade de atração, retenção, né, engajamento, turnover, está tudo bem, beleza, é seu direito. Você não precisa se adaptar. Tem que ver se a modinha vai funcionar aqui. Agora, não, eu estou tendo gaps ali, né? Pessoas não estão querendo ficar, está mais difícil atrair, né? Os candidatos estão dando um retorno ali que querem o híbrido. Como que eu faço? Faz sentido me adaptar àquilo? Pega os números, vai na dor. E depois como é que mantém? Como é que eu transmito cultura mantendo o sujeito que muitas vezes tem pouco contato com sede ou com a equipe, né? Eu acredito muito no modelo híbrido, porque realmente é mais desafiador fazer cultura à distância. Então, por exemplo, eu tenho um pessoal que está, no caso que eu tenho um remoto, tenho que ter ciclos ali, rituais que conectem as pessoas de alguma forma. Como eu falei, é uma weekly, que vai todo mundo ter um momento que eu sei o que todo mundo está fazendo, eu tenho um Trello, sei lá, que eu consigo ver como é que tá as funções de cada um, eu consigo ir acompanhando, porque aí eu não faço microgerenciamento, ficar falando, fulano, beltrano, ciclano, como é que tá, o que você está fazendo, o que é hoje, enfim, né, ficar ligando para a pessoa para ver se ela está, enfim. Então, quando eu deixo claro isso, meus rituais, eu vou ter um ritual mensal, toda a empresa, que eu vou colocar todo mundo numa sala de Meet, Zoom, sei lá, para falar o que é esperado daquele mês, que caminho que a gente está indo. Aí eu estou pegando todo mundo, deixando na mesma linha, página. né? Na mesma página. Eu tenho, na semana ali, eu consigo fazer esse checkpoint.
Ou, às vezes, eu tenho uma daily que é daily mesmo, né? Que você pega, tipo, literalmente 5 a 10 minutos para só pegar o que está dando mais desafio assim, para a operação e precisa ser olhado. Então, eu tenho rituais que precisam acontecer. Agora, se eu deixo tudo solto, não vai rolar. Exato. Então, essa questão da adaptação que eu tenho que fazer ao meu modelo. Tem que entender Perfeito. como é que eu conecto essas pessoas, sabe? Por exemplo, a gente fez uma ação muito bacana no início desse ano, que virou um case, ganhou prêmio, enfim, a gente ganhou até o 3º lugar das empresas que melhor se comunicam com seus colaboradores, na categoria de Employee Experience, porque foi a primeira vez, a Solids está com quase 1.000 funcionários, e foi a primeira vez que a gente levou todo mundo para Belo Horizonte, que a grande parte, a Solids é mineira, né? Então, ela começou lá e o meu grande fluxo de colaboradores tem lá, mas eu tenho espalhados em mais de 40 cidades do Brasil. Então, isso é um super investimento. Tem pessoas que se viram pela primeira vez, porque só se viu online, né? Enfim. Então, foi uma experiência fantástica, assim, porque a gente buscou, já que estava fazendo esse investimento, que era por causa do evento de planejamento estratégico, justamente para aquele momento que Pra se dá o alinhar. gás, se dá o norte e tudo mais, alinhar expectativas. A gente falou, não, vamos fazer um negócio diferenciado. A gente fez 4 dias de experiências de acordo com a cultura para que todo mundo vivenciasse aquilo. E dar essa coisa, caramba, eu faço parte, sabe? Muito bacana. Foi fantástico. Então, assim, foram várias atividades, desde palestras, né, conteúdos de desenvolvimento com os próprios líderes da empresa. Então, desde temas de inteligência artificial, gestão de tempo, comunicação, feedback, enfim, nos 2 palcos que a gente fez ali. E também tudo acontecia como festival simultaneamente. Então, você podia escolher, a gente colocou numa landing page toda a programação e tudo mais. Junto com isso, eu tinha alguns campeonatos, que são rituais da cultura, não é que eu criei tudo. Tudo aquilo já existe na cultura, eu estou fortalecendo. Então, por exemplo, tem lá os times que ficam jogando truco, então tinha campeonato de truco, eu tenho sinuca no escritório, tinha o campeonato de sinuca, aí as pessoas gostam de esporte, então a gente fez, inclusive, alguns campeonatos fora, e a gente fez campeonato de vôlei, de futebol, que foi muito bacana. Aí também tinha o pub crawl para conhecer os bares de Belo Horizonte, o tour do pão de queijo, claramente, né? Para passar todas as cafeterias e tudo mais. Então, foram coisas que fizeram. As pessoas se integraram. Eu dei rituais ali que são da cultura para que as pessoas se conectassem. Então, quando eu tenho conexão e tudo mais, eu sei que o fulano que eu estou falando só online, eu consigo ver e conhecer. Eu conheço pessoas de outras sedes, né? Maringá, São Paulo, Criou uma conectado com conexão que, BH. quando ele estiver de longe, vai ser muito forte, né? Exato. Importante. Exatamente, mas é um super investimento. Então, eu tenho que entender o que eu faço. Agora, por exemplo, nessa questão de uma empresa que não tem possibilidade de fazer um investimento desse, ou não está nesse momento e tal, e eu quero fazer esse híbrido, né? Enfim, eu ter regime 100% remoto e tudo mais. Eu coloco, por exemplo, tem pessoas que vão ser, às vezes, a parte de tecnologia fica só remota. Eu vou ter alguma coisa na empresa, eu coloco alguma coisa para ele ser lembrado também? A gente tem a Semana Julina, que aí são dias também de ações julinas. Eu coloco, eu tenho kit lá, que eu vou ter o happy hour do dia do Arraiados Extraordinários, mas eu mandei alguma coisa para a pessoa que estava em casa, para ela sentir a cultura de alguma forma. Eu lembrei que tem gente ali remoto para trabalhar. Eu coloco a cultura também para eles se sentem parte. Então, nessa questão, eu sei que eu não vou conseguir trazer a mesma experiência, eu não estou no metaverso. Mas eu olho, eu sempre lembro que existem essas pessoas. Então, eu preciso identificar esses aspectos, porque senão fica para inglês ver. A pessoa não se sente parte daquilo. Então, é desde a liderança saber fazer os seus rituais, quanto a instituição ter os rituais dela, que tem que olhar para o híbrido, por exemplo. Bacana. Tem muita coisa que a gente vai conversando, vão surgindo assuntos e não tem fim, mas tem 2 que eu queria a gente abordar que são bacanas, né? Eu acho que você convive muito com isso e é muito comum hoje em dia a dificuldade de lidar com novas gerações, né? Uma pessoa que eu acompanho que falou que entrou numa empresa de tecnologia que trabalha remotamente, a sede é fora do Brasil, e quando ele foi conversar foi com o sênior tinha 1 ano de empresa. Aí foi o ciclo ali estava de 6 meses, né? Um turnover absurdo na área de tecnologia, porque tem acontecido isso, as pessoas se fixarem menos no trabalho e tudo mais. E penso que tem muitas características dessas novas gerações que são bem difíceis de lidar. Como que você vê, né, as empresas lidando com isso? Você vê alguma boa prática? Olha, eu acho que eu sou um pouco contra a gente colocar tudo na conta da geração, porque existem pessoas de geração que são de uma forma, que são de outra. Sempre, né?
acho que todo mundo é muita gente. 40 com cabeça de 20, né? Exato. Então, eu prefiro olhar pela questão de realmente... Por isso que eu falo que cultura é primordial. Exemplo, se eu coloco como um dos meus valores a questão do respeito, isso é praticado, eu vou entender que as pessoas têm pensamentos diferentes. Então, que eu deixo a comunicação clara. Exemplo, se... né, vou olhar para a geração, eu coloco, não, o legal é trabalhar e tudo mais, eu fico até tarde no escritório, preciso aquele foco. Tem geração que não está olhando para isso também, tem pessoas que não estão olhando para isso, não valora isso. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, o que é esperado de mim, deu meu horário, eu vou embora, sei lá. Então, vamos supor, com um projeto que surgiu, virou uma prioridade, não estava claro antes, né? Enfim, falo que o urgente muitas vezes é o importante que não foi feito, ou assumir uma demanda sem alinhamento prévio, sem entendimento da minha equipe se era capaz, enfim, né? Por isso que eu falo, comunicação está em tudo isso aí. E aí a pessoa não quer ficar até mais tarde no escritório. Enfim, é uma coisa pontual, não é? Eu preciso entender como me comunicar com aquela pessoa, porque o respeito ele vai nessa via de mão dupla também. Então, ou seja, eu deixei claro para ela qual que é a minha expectativa. Você vai me entregar, eu brinco que eu não fico ali olhando que horas que a pessoa chega no escritório. Cada um tem sua responsabilidade. Estou lidando com adultos. E eu tenho gente da minha equipe que é Gen Z, pessoas que são milênios como eu, enfim. Já tive pessoas mais velhas também. Então, eu preciso, na minha visão, para que todas as gerações estejam engajadas, deixar claro o que é esperado. E também não tem milagre, né? Por exemplo, a pessoa não se engajou porque ela saiu às 18 horas. Ela saiu às 18 horas, mas ela entregou o que era esperado? Por que ela precisa ficar até às 8? Não acho que é até contraprodutivo. Agora, não, ela saiu às 18, não entregou, não está interessada. É esse perfil que eu quero para a minha empresa na questão de fit cultural? Eu tenho que entender, enfim, eu estou valorizando esse talento para que ele se engaje também, todas essas coisas que a gente falou anteriormente. Por isso que eu acho que é muito complexo você colocar na conta da geração. Que, de fato, hoje em dia está mais complexo liderar, sem dúvida. Mas se eu coloco tudo, eu não vou contratar mais essa galera. É uma escolha. Por isso que eu falei, é o negócio quem tem que entender o que não existe certo e errado. Você tem a questão da pluralidade, que é o quê? Pessoas de diferentes pontos de vista. Se eu quero ter uma empresa de inovação, eu preciso entender de diferentes pontos de vista. Por isso a pluralidade, sabe? Mas se eu não estou apto a me moldar com as práticas de gestão, me desenvolver, aliás, com as práticas de gestão, se eu sou chefe, eu não vou conseguir me conectar com, não é nem geração, com diversos perfis. Bacana, você traz essa ideia de alinhar pela cultura, o que é muito bacana, porque às vezes as empresas tentam se moldar à geração, e na verdade tem que voltar para o essencial, que é a cultura. Isso é muito bacana. E outro assunto que eu achei que é relevante falar, uma coisa que você falou bem no começo, que você falou assim, eu tenho TDAH, né? Eu sei que ainda existe muito forte em todos os ambientes, de todo tipo de lugar, empresas, instituições, organizações, famílias, situações comuns, como, por exemplo, eu vi de um funcionário que tinha um problema de audição, mas nunca falou na empresa porque ele sabia que, como na casa dele, ia ser tratado como surdinho. E aí, isso, obviamente, é um absurdo, mas que, infelizmente, se reproduz muito por aí. E, até pouco tempo atrás, e ainda em muitos lugares, falar isso, né, de essa autodeclaração, eu tenho transtorno de déficit de atenção, era muito visto, né, como uma fraqueza. E hoje, eu acho que a gente está tendo uma possibilidade de enxergar como a individualidade, né, como uma construção individual. Como que foi para você falar sobre isso e como que lida com isso, né? Para muita gente que está por aí precisando de algumas dicas de como elas podem melhorar a vida delas no trabalho, tendo ou não TDAH. Eu acho que a primeira coisa é compreender, e por isso que eu falo que a terapia ajuda muito na questão do autoconhecimento, que as suas vulnerabilidades, elas não são fraquezas. Se eu me armo, né, com uma armadura linda ali, né, com uma persona que eu não consigo manter, aquilo não vai ser sustentável. Então, a primeira coisa é entender de fato quem eu sou e, por exemplo, no caso do TDAH, ele não é uma limitação, ele é uma condição. Então, esses dois pontos acho que são bem importantes. Eu fui criada também muito no aspecto de comparação. Tenho uma irmã mais velha, então era aquela coisa, meu Deus, sua irmã é isso, você é aquilo e tal, você não é bom bastante. E eu também tinha isso comigo. E aí eu fui carregando
esse peso do tipo, comecei jornalismo, aí não terminei, comecei direito, não terminei, comecei psicologia, não terminei. Só que acho que o fundamental foi que quando eu comecei psicologia, eu comecei a terapia. E eu nem sabia do TDAH ainda. Mas eu achava que era falta de vontade, força de vontade. Eu não tenho força de vontade para terminar as coisas. Sabe? Eu não tenho, sei lá, eu sou mais desatenta e tal. E a hiperatividade, as pessoas acham que a hiperatividade é eu ficar aqui movimentando. Hiperatividade também é de pensamento. Até estudos que falam que em mulheres, geralmente, a hiperatividade é mais mental. Então, estou lá criando cenários imaginários na minha cabeça. O TDAH tem muita questão de desregulação emocional também. Né? Às vezes, uma coisa que parece pequena para você, para mim, é muito maior. Então, tudo isso existe, assim, aí, né, também eu sou muito contra pessoas que, então todo mundo tem TDAH. Porque aí você banaliza isso, você não trata, e a pessoa também não busca conhecimento. Ela começa a tomar uma medicação, às vezes, sem ter, de fato, um laudo. Ela tem mesmo? Enfim, porque hoje em dia, como eu falei, é uma infodemia. Está difícil, muita informação, você não consegue absorver, digerir, é muita coisa mesmo, está difícil ter foco, é o momento que a gente está. Então, é uma característica comum do momento, né, que a gente vive. Mas, lembrando, o TDAH é uma neurodivergência, não é, né, não é deficiência, mas existe, de fato, formas de lidar com aquilo, condições de lidar com aquilo. Então, quando eu fui entendendo e colocando técnicas, eu já usei tipo técnica Pomodoro, enfim, fui colocando metas, eu fui tendo ferramentas para trabalhar, em primeiro lugar, antes de saber do TDAH. Quando eu tive o laudo, para mim foi um acolhimento. Eu falei, então eu só sou um pouco diferente. Então, eu só tenho uma, né, eu falei, uma condição. Então, eu só preciso entender a forma como eu aprendo melhor. Por isso que depois eu consegui fazer graduação, pós-graduação, né, especialização como psicanalista, enfim. Porque a forma como eu vou prestar atenção, às vezes, é diferente. Então, eu preciso me conhecer. Porque só uma coisa não faz milagre. O remédio não faz milagre. Por exemplo, hoje, né, eu também quando eu fiz a pós-graduação, eu ganhei um curso também da PUC, eu fiz de Mindfulness. Fui lá aprender, mas era muito difícil praticar. Porque é aquela questão, a cabeça não para, você tem que insistir no processo e tudo mais da meditação. Então, hoje, por exemplo, eu faço meditação, eu faço terapia, eu tenho as ferramentas certas, eu tomo medicação, eu entendo quais são as minhas vulnerabilidades. Então, por exemplo, no começo do dia, é muito bom ter rotina. No começo do dia, eu já sei, eu estabeleci a prioridade ali, enfim, o que eu tenho que fazer e tudo mais. Isso me ajuda muito a executar e dar o foco necessário. Eu tenho tudo isso muito claro, né? Eu uso Trello e tudo mais, eu uso minha agenda como ferramenta, eu foco, não, esse horário aqui eu separo na minha agenda que é foco, preciso executar tal coisa. Então, eu tenho as ferramentas para trabalhar. Quando eu compreendo o que funciona para mim, eu consigo ter uma vantagem competitiva. Então, antes, a vulnerabilidade que eu tinha, que aí eu começo a me comparar, eu falo que toda comparação que não seja por admiração, ela rouba a sua energia. Porque fulano está de tal forma e já tá, né, fez faculdade comigo e se formou e está em caminho, não sei. Quando você vai por essa linha, você está se auto-sabotando. Então, quando você entende, beleza, eu sei que para mim é mais difícil, né, sei lá, se eu ficar numa sala de aula 5 horas com conteúdo maçante, vai ser um parto para eu conseguir prestar atenção. Então, por exemplo, para mim funciona muito a questão do ensino online, porque eu consigo lá, beleza, eu pauso, tal, enfim, isso facilita bastante, por isso que é saber o que funciona para você. Agora, quando eu entendi isso, por exemplo, a questão do lado bom, a questão do foco é maravilhoso. Por isso que eu falei, minha carreira ela não foi linear. Ela foi, assim, muito interessante, eu também tinha culpa por isso. Sabe, não foi linear, eu deveria ter começado o negócio, terminado, e enfim. Eu entendi, cara, olha a vantagem competitiva que eu ganhei. Porque eu começo em RH, eu vou para a área, né, começo a atuar ali com Customer Success, executivo de contas, Customer Success, aí eu sinto essa necessidade, volto para a área de RH, mas com uma posição de HRBP, vou indo mais estratégica e tudo mais. Eu encontrei, primeiro, o que eu gostava, que é aquela questão desse foco, que aí você vai, o estado de flow, né, que você nem percebe. E, ao mesmo tempo, eu consegui, no meu caso, ter a vantagem competitiva do negócio, porque eu já fui do comercial, eu já fui do CS. Então, eu consigo entender o lado do negócio. Eu consigo me conectar. Tudo, se você souber, eu falo que a gente chega na vida assim com uma caixinha de ferramentas. E você vai adquirindo as ferramentas certas conforme você vai amadurecendo, trabalhando o seu autodesenvolvimento, enfim. Você vai buscando outras formas de atuar. Então, quando você compreende isso, você fala, beleza, essa minha vulnerabilidade é o que me faz buscar mais conhecimento em algumas coisas.
Às vezes eu preciso de mais técnica. Então, beleza, eu já sei que eu preciso ter rotina, preciso ter técnica, eu preciso ter aquele foco e direcionar certinho. Tem até livro de gestão de tempo, por exemplo. Tem uma coisa que eu faço que me ajuda muito, que é tipo, vai levar 2 minutos, eu vou resolver agora. Mais de 2 eu vou colocar ali na minha lista de to-do e vou entender, né, no final do dia se aquilo faz sentido, se eu vou delegar ou não, enfim. Então, tem essa questão dos 2 minutos que me ajuda bastante também. Então, entende? Quando eu compreendo isso, eu saio, não é uma muleta. Porque o problema é esse, eu achar que, primeiro, o mundo vai ter que se adaptar a mim. Não. O mundo é o mundo, sabe? O mundo não te deve nada. Então, acho que quando você parte disso, você fala, beleza, como é que eu faço para me adaptar a esse contexto? Quais são as minhas metas? Né? Como é que eu chego até lá? O que é necessário? Então, quando eu compreendo isso, eu consigo atuar melhor. Quando, às vezes, eu falo assim, nossa, mas sério, você tem TDAH? Nem parece. Nossa, o tanto de coisa que eu faço para manter minha, né, certinho o que eu preciso fazer, por exemplo, a questão da meditação. É crucial, porque às vezes eu preciso simplesmente acalmar a minha mente. O outro lado, eu consigo traçar cenário A, B, C, D, então isso me ajuda também. Então, tudo é questão de você conseguir encontrar o seu equilíbrio. Para mim, eu sei que se eu fizer uma atividade física, é importante. Não é uma questão, né, de, além de saúde, corpo, não. É uma questão que é importante também para o meu foco. Sabe? Perfeito. Então, eu consegui entender o que eu preciso. Mas isso não foi só... O laudo, claro, me ajudou com essa questão de ficar me comparando com as pessoas, enfim, de me acolher e só buscar, beleza, o que funciona para mim. E ter essa questão de ferramentas para trabalhar foi o que possibilitou eu alcançar os meus objetivos. Então, acho que é uma junção de coisas. Olhar para mim sem a comparação com o externo e, ao mesmo tempo, ter ciência que a responsabilidade é minha. Isso, preparar para lidar, sim. Então, o que eu preciso fazer para estar preparada para isso? Né? Então, quando você vai entendendo, tem gente que fala, não consigo meditar. Não é fácil mesmo. Né? Comecei lá com mindfulness, mais exercício de respiração, para atenção, né, no momento presente, que aí você acalma a sua cabeça ali, beleza. Consigo pensar mais agora para uma tomada de decisão, analisar melhor o cenário. Às vezes, entender, por exemplo, se... O emocional, ele impacta muito. Então, eu estudo muito sobre a inteligência emocional e a comunicação não violenta, porque, para mim, era muito difícil, sabe? Então, eu via que era um gap e eu queria desenvolver aquela habilidade. É uma habilidade. As pessoas acham, não, eu nasci vendedor. Não é bem assim. Você desenvolveu as suas habilidades para aquilo. Então, como que você precisa, né, desenvolver, o que você precisa desenvolver para chegar onde você almeja? Muito bom. E isso tudo são características que você foi desenvolvendo que te tornaram cada vez mais forte. Sim. E, para mim, é muito evidente isso. Vejo hoje uma mulher madura, uma profissional experiente, que tem clareza, né, da sua atuação, do desenvolvimento que tem, acho que vê perspectivas, e isso é muito bacana. Né? Eu acho que a única coisa que eu guardo daquela Thaís que eu conheci lá atrás é esse lado humano teu, muito presente, sempre aí realmente pautando tua forma de agir, e que, para mim, assim, é uma felicidade muito grande ver como que você se desenvolveu tanto e continua numa trajetória enorme de desenvolvimento. Parabéns. E obrigado por ter dado um tempo para a gente. Eu sei que está super corrido, de Belo Horizonte para cá, e conseguir um tempo para falar com a gente. Fico muito feliz. Obrigado mesmo por ter vindo para cá falar com a gente hoje. Olha, eu sinto uma gratidão imensa em estar aqui, porque, como eu comentei, a psicologia foi o ponto-chave, né? Ter começado o curso, ter conhecido vocês, foi literalmente um divisor de águas para mim. Porque antes disso eu ficava refém das circunstâncias. E aí, quando eu tive contato, né, falo, né, que era um grande desejo terminar e não terminei a faculdade de psicologia, por isso que eu fiz a psicanálise, enfim, eu comecei a me acolher. E a psicologia foi me ensinando isso, né, a fazer as perguntas, a olhar para mim com acolhimento, a entender, né, o que eu preciso trabalhar para desenvolver. E, ao mesmo tempo, também, esse olhar humano é muito bom, mas também precisa desse olhar humano para dentro. A gente não dá para o outro que a gente não tem dentro da gente. Então, tudo isso contribui. E acho que, se não fosse a faculdade de psicologia, se não fosse ter conhecido vocês, eu duvido que eu teria conseguido desenvolver tudo isso, né, manter esse foco no que é importante para mim, definido essas prioridades, e não tem como, né, negar um pedido. Enfim, para mim foi fantástico
poder estar aqui, que foi até uma memória positiva de, olha, caramba, olha a jornada que eu estou desenvolvendo, que eu estou trilhando, que falta muito, mas eu estou feliz pelo progresso do dia, né, após dia. Então, assim, o que vocês fazem, eu acho que é fantástico, sabe? É dar as ferramentas para as pessoas conseguirem performar sem ficar refém do mundo VUCA, BANI que a gente vive e refém das circunstâncias. Você dá a chave para a pessoa e aí ela abre a porta. Então, eu que agradeço por estar aqui. Valeu, muito obrigado. Todo mundo aí eu sei que também vai agradecer e curtiu, porque eu sei que o papo foi sensacional, então assista de novo, encaminhe para quem precisa ouvir um pouco do que a gente falou aqui hoje. Se inscreva nos canais para você continuar recebendo atualizações e continue com a gente até o próximo episódio do Visionautas. Até!